que às vezes os pacientes chegam no consultório falando que a medicação não está mais funcionando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a levodopa tem esse ciclo. Esse ciclo, pessoal, está associado diretamente com a absorção da medicação no intestino. E isso, então, vai depender principalmente de como você está tomando a medicação. Então, a levodopa, ela é melhor absorvida quando a gente está com o estômago e o trato gastrointestinal inteiro vazio. Toda vez que a medicação, que a levodopa vai ser absorvida, ela é melhor absorvida quando o estômago, o intestino está vazio. Por quê? Porque no intestino, se tiver proteína, atrapalha muito a absorção do remédio. Pessoal, isso parece bobeira, mas é tão importante que é um dos motivos mais frequentes dos pacientes acharem que a medicação não está dando certo. Por quê? Porque se tiver proteína no intestino, atrapalha a absorção da levodopa, a medicação vai toda embora e você não consegue fazer a quantidade de dopamina suficiente no seu sistema nervoso. Então, a estratégia básica é a gente colocar os horários da medicação, preferencialmente longe das refeições, para que a gente possa otimizar a absorção do remédio. É esse o motivo, pessoal, que a dose geralmente da manhã é a mais efetiva. Quem tem Parkinson na família, ou se você é portador de doença de Parkinson, você pode reparar que às vezes você acorda ruim, acorda travado, acorda lento, você toma a primeira dose da medicação e você tende a ficar melhor, principalmente no horário da manhã. E aí a medicação, ela dura mais efeito. Aí alguém perguntou assim, como saber que o intestino tem proteína? Então a primeira coisa é jamais, nunca em nenhuma hipótese, tome o remédio com leite. Então isso é uma cultura que as pessoas antigas às vezes têm, não pode tomar um remédio com o estômago vazio, que vai atacar o estômago e tal. Pessoal, é verdade que às vezes a levodopa pode dar um mal-estar gástrico. Isso pode acontecer em alguns pacientes, de achar que o estômago está meio vazio, meio esquisito. Mas quando você toma a medicação com o estômago cheio, o remédio não é absorvido. Principalmente se tiver carne vermelha, que a digestão dessa proteína é mais lenta, atrapalha a absorção do remédio. E aqui, então, a gente tenta fazer o seguinte. Uma estratégia para evitar esse fenômeno, a medicação está funcionando e de repente a medicação para de funcionar, que é o fenômeno do wearing off, é eu conseguir anotar o horário que eu tomei a medicação e por quanto tempo eu fiquei bem. E esse ficar bem inclui esses outros sintomas. Surgimento de ansiedade, surgimento de dor. Mas, pessoal, quando eu consigo fazer essa precisão, eu consigo avaliar exatamente quanto tempo está durando o remédio no seu organismo. Quanto tempo aquela dose está sendo suficiente para melhorar os seus sintomas. E por esse motivo, eu consigo aumentar ou diminuir o remédio ou utilizar outras medicações que prolonguem o efeito da levodopa. Então, pessoal, dever de casa para todo mundo que está assistindo aqui. Você vai anotar precisamente os horários que você está tomando o remédio e você vai avaliar todo dia a hora que você fica bem e a hora que você vai ficar mal. Talvez você perceba, sabe o quê? Que o horário que geralmente você está pior é o horário da parte da tarde, que gera mais rigidez e mais lentidão. O horário da parte da tarde, o que tem antes? Tem o almoço. O que você comeu? Aí você vai ver lá, às vezes tem muita carne vermelha, às vezes tem até mesmo carne branca, mas a quantidade de proteína muito aumentada atrapalha a absorção do remédio, tá certo? E as proteínas geralmente estão nas carnes. Então, se você for comer, às vezes você comeu uma proteína de mais fácil absorção, carne branca, ovo, tá? E você respeitar o horário de almoçou, você vai tomar o remédio pelo menos 1h30 depois, ou você toma 30 minutos antes. Tá claro? Às vezes, pessoal, essa orientação, em algumas consultas, tem algumas pessoas que não conseguem colocar, porque a consulta tem muita gente, enfim. Mas você pode fazer esse cuidado de tentar tomar o remédio 30 minutos antes da refeição, ou 1h30 depois, anotando o tempo de efeito que você fica bem. Tá certo? Para aqueles pacientes que a rigidez e a lentidão surgem muito precoce, num tempo às vezes menor do que 3 horas, por exemplo, o cara tomou o remédio, deu 1h30, 2 horas, ele já está todo travado.
Isso é uma coisa legal de você trazer para o seu médico, que às vezes eu posso utilizar de outras medicações que prolonguem o efeito dessa medicação, que prolonguem o efeito da dopamina no nosso organismo, tá certo? Esse medicamento é um medicamento disponível, inclusive no SUS, tá? É de uma classe de remédios que inibe a degradação da levodopa, que dá a possibilidade de eu aumentar o efeito da dopamina, permitindo com que o paciente fique com o nível de dopamina estável ao longo da maior parte do dia. Então, as estratégias são relacionadas à alimentação e relacionadas à medicação. É essencial ter acompanhamento médico constante. É porque a doença muda.